人も、そしてイエス様を信じた人も含めて広い意味で私たちは神様からのいろいろなものを受け取った管理人であるということを今日考えていきたいと思うんです。Por isso eu gostaria, né, que todos nós passássemos a pensar, né, que somos despenseiros de Deus. Nós recebemos dons, talentos que o Senhor concedeu a cada um. E é isso que nós devemos de repartir com outras pessoas. ですから神様から与えられた奥義を人々に示していくときに神様からの賜物というものがあります。Por isso, quando nós estamos falando para as pessoas a respeito dos mistérios de Deus, para estar sendo reveladas às pessoas, então dentro deles também existem os dons. 賜物っていうとすぐ私たちはカリスマ、カリス、あるいはカリスマというふうに考えます。 E dádivas ou dons, nós logo pensamos, carisma. でもこの賜物っていうのは聖書の中には4つの言葉が使われています。 Mas para falar de dons, Deus tem usado 4 palavras na Bíblia. ある賜物という言葉は人から人へ、あるいは人から神様に向かって贈り物をする時も賜物、この聖書の中ではヘブル語あるいはギリシャ語で使われています。 Então, a palavra dom é utilizada quando uma pessoa passa como presente para outra pessoa ou quando a pessoa sente de ofertar algo para Deus. Então, é chamado também de dádiva, de dom. で、この4つの中の1つはですね、神様から与えられるもの、神様がくださるものというのが1つあります。賜物。 E também tem outro dom, né, que é somente Deus é que dá para nós. ですから賜物は神様から与えられるものですね。 Então, dom é algo que veio de Deus. 2番目は賜物っていうのは最も優れたもの、最も良いものという意味があります。 E também dom, ele tem um significado de algo muito precioso, muito valioso. またもう一つ3番目には神様ご自身、あるいは神様の持っている良いものというのがそこに出てきます。 E também, terceiro ponto, quando fala de dom, que Deus somente tem este dom maravilhoso, né, algo muito bom que Ele tem para nós. この3番目の言葉、ドーシアという言葉ですけれども、この言葉は聖書の中に10回出てまいります。そして10回とも神様から人々に与えられる良いものという意味がそこに入っています。 E também tem um doshia, né? Esta palavra significa dom também, e realmente existem, usado 10 vezes na Bíblia, né? É Deus que dá para o homem. でそれはヨハネの4章のところにも書いてありますけれども、あなたがもし神様の賜物を知っていたならば、そして私が誰であるかを知っていたならばという言葉が出てきます。 Então no João 4 também fala a respeito, né, de se tu me conhecestes, né, se conhecesses, quem é que te dá de beber? 神様からの一番の賜物とは何か。それは御子イエス・キリスト。 Então qual é o primeiro dom, a primeira dádiva que Deus deu para todos nós? É o Senhor Jesus Cristo. イエス様は私たちに無条件で無代価で信じることだけで私たちにイエス様は与えられる。 O Senhor Jesus Cristo, Ele é o presente mais valioso de Deus para a nossa vida. E este precioso é que o Senhor concedeu a cada um de nós como dom, como dádiva. そのイエス・キリストが十字架にかかって私たち一人一人に救いという素晴らしい永遠の罪の許しという、そして永遠の命という素晴らしいものをイエス様は与えてください。 E Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida eterna para nós, e Ele tomou a nossa vida condenada, né, que foi crucificada naquela cruz, e realmente o Senhor nos concedeu essa graça, né, porque o Senhor Jesus fez este sacrifício por nós. そしてその4万
番目に出てくるこの賜物が私たちがこの今の教会がよく使っているカリスマ、賜物というもの。 E em quarto lugar, né, a palavra dom é usado como o carisma, né, os dons que é usado muito frequentemente nas igrejas. ですからこの賜物、神様が与えてくださるものということの反対は何かというと、私たちは持っていないという。 Então agora, quando fala que Deus dá o seu dom, o que significa isso para nós? Isso significa que nós não possuímos, nós 私たち não はないけ temos. れども、神様が私たちに与えてくださるもの。 Então, nós não temos, mas é algo que Deus nos dá. Aleluia. だから求めなさい。そうすれば与えられますという。 A palavra de Deus diz: buscai e o Senhor te dá, peça e Ele te dá. ですから求めるということを考えるときに、いや、私は持ってない、ないから欲しい、求める。だから神様に求めるときに、神様は賜物を与えてくださるわけ。 Por isso que quando o Senhor fala, né, buscai os dons, significa que nós não temos. Então, como nós não temos, se queremos realmente, vamos buscar. で、このような賜物、このルカのこのマタイの25章の14節から見るならば、この3種類の人に神様がこの賜物として与えている姿が出てきます。1タラント、2タラント、5タラント。 Então, aqui nessa passagem que nós lemos, né, aparecem 3 pessoas a quem o Senhor deu talentos, e conforme a cada um, né, conforme sua capacidade. Então, a um talento, a outro 2 e outro 5 talentos. でこのマタイの25章の中を見ますとですね、このそれぞれその人に応じてこの賜物をこの与えていると書いてある。 E aqui fala que Deus realmente, este Senhor entregou, né, estes talentos a estas pessoas. それは能力に応じてと書いてある。 Então é conforme a capacidade de cada um. ある人には子供には子供の能力に応じて神様は賜物を与えてくださる。 Por isso, né, para conforme filhos também, né, ou aquilo que o Senhor concede é conforme a capacidade, e o Senhor concede esse dom, né, conforme o que a pessoa pode comportar. だからそうした自分の能力に応じて神様はその能力を用いるために賜物を与えてください。 E também para que todos nós possamos realmente usar, né, saber empregar, então o Senhor concede esta graça e este dom, né, para podermos ir bem, para podermos ser bem-sucedido. で、最初のところは5タラントが与えられたと書いてある。 E fala que no início, né, a um ele deu 5 talentos. 私たちは5という数字を見ますと、5だけというふうに感じる。 Quando a gente fala de 5 talentos, nós sempre pensamos que é pouco, é pequeno, né? 5 talentos. 5タラントというのはもう計算することができないほどたくさんのもの。 Na verdade, se a gente falar de 5 talentos, espiritualmente aqui, é muito, nós não conseguimos contar o quanto seria. そもそも1タラントそのものがもうたくさんのもの。 Porque um talento apenas, ele realmente equivale a muitas coisas. で、それを見ますと、イエス様を信じて救われる。そして私たち一人一人、神様が私たちに賜物を与えてくださる。その一番少ない1タラントというのは、一番少ないように見えますけれども、実はもう非常にたくさんのもの。 Então, quando a um o Senhor deu um talento, muitas vezes nós pensamos, é muito pouco, mas na verdade, um talento significa muitas coisas. Significa a salvação que veio de Deus através do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, fomos perdoados e recebemos também o Espírito Santo, os dons, né, envolve muita coisa num talento só. こ
ここにいる全てのイエス様を信じた人はこの1タラント与えられている。 Por isso, todos nós que estamos aqui, se já estamos salvos, pelo menos um talento todos nós recebemos. あるいはまた能力に応じて卒業した人には2タラントかも分かりませんね。 E também a estes formandos, né, e quem já se formou nessa escola, né, pode ser que recebeu o segundo talento. こっちに座っている先生たちは5タラントかもしれない。 E pode ser que os pastores que estão assentados à mesa receberam 5 talentos. そのようにこう考えていますと、神様はその教会の中に多くの賜物を与え、そして一人一人に多くの賜物を与えてくださっている。 Por isso, assim, o Senhor realmente tem concedido muita graça, muita bênção, né, em cada talento. E assim Ele tem repartido muitos talentos para todos. しかし、その中でなぜ5タラントの人と2タラントの人は神様から喜ばれたんでしょうか。主人から喜ばれたんでしょうか。 Por que será que aquele que, né, recebeu 5 talentos e 2 talentos, eles conseguiram agradar ou deixar o seu Senhor muito felizes, contentes? その差、その違いというものをここの聖書は教えています。 Então a Bíblia nos ensina a respeito dessa diferença. まず16節を見ますと、5タラントを預かった者はすぐに行ってそれで商売をし、さらに5タラントを儲けた。 No versículo 16 fala que ele, tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então ele obedeceu imediatamente. で、ここにはすぐに出て行ってと書いてあるんですね。 Então aquele foi rápido, imediatamente. ここには明日とか、またその次とか、自分の気持ちが良くなった時とは違うんですね。 Então, quando fala obedeceu imediatamente, não significa que ele esperou um momento, ou assim, quando ele ficasse melhor, né? Não foi dessa maneira. で、今回のテーマの第一コリントの4章の1節2節を見ると、この管理人に必要なのは忠実さだと書いてある。 E fala que realmente para ser despenseiros dos mistérios de Deus ou, né, de ser servo do Senhor é necessário fidelidade. ですから神様から賜物が与えられている人が忠実であるならば神様から喜ばれるという。 Por isso, a todo aquele que o Senhor deu o talento, se realmente permanecer fiel sempre, então o Senhor vai se agradar muito dessa vida. 神様から与えられた賜物をすぐに用いた。 Então aquele que recebeu o talento, logo ele pôde estar investindo, aplicando. で、17節を見ると、同様に2タラントを預かった人もさらに2タラントを儲けたと。 E aqui fala que também aquele que recebeu 2 talentos, né, logo também foi e negociou os 2 talentos e granjeou 4. どうぞ私たち一人一人、ここにいる私たち一人一人が神様から与えられた賜物、それは自分にはなかったけれども神様が与えてくださった良いものを本当にすぐに用いるものとさせていただきたいと思います。 Por isso que cada um de nós que estamos aqui, que todos nós que recebemos este talento, nós possamos realmente valorizar o que o Senhor tem nos dado e realmente vamos granjear mais talentos, aleluia, com estes que o Senhor tem nos dado. そしてそれを用いれば用いるほどそれは素晴らしいものになっていく。 E quanto mais talentos você começa a granjear, mais maravilhoso vai se tornando a nossa vida. 例えば私はもう60年間牧師をします。 Que nem o pastor, ele está já há 60 anos ministrando no pastorado. で、説教してます。 E ele está pregando. で、説教してますけども、説教の材料これだけなんです。 Só que ele está pregando, mas o material da pregação dele é somente a Bíblia. 聖書66巻が神から与えられた霊感された神の言葉。 Porque estes 66 livros são justamente palavras de Deus. E dentro desta palavra estão tudo aquilo que nós necessitamos. Todos os talentos do Senhor estão escritos aqui dentro. で、24歳から私は伝道になりしているようになりました。 E aí, aos 24 anos, é que o pastor
ficou evangelista. この前の日曜日にザーカイの話、ルカの19章を説教しました。 Domingo passado ele falou a respeito de Zaqueu, Lucas 19. ですからルカの19章のザーカイというところは信者さんも有名な場所ですからよく知ってますし、私ももう10回ぐらい同じ教会で同じ信者に10回ぐらい説教している。 Por isso, né, essa passagem muito conhecida por todos e também, né, durante esses 600 anos, pelo menos 10 vezes já pregou esta passagem, né, para os mesmos cristãos. けど不思議なもんだ。 Mas é algo muito maravilhoso. もう私が20代の時に説教したあのザーカイの説教もその時には神様が油注ぎを与えてくださって本当に神様の解き明かしをすることができました。 Quando ele pregou pela primeira vez, quando ele tinha mais ou menos 20 anos, então assim, o Senhor derramou do seu Espírito Santo e realmente foi algo muito maravilhoso, né, naquele dia. しかし80代になってまた私はこのザーカイの話をしました。 Mas ele hoje, com 80 anos, né, pregando a mesma passagem, ele conseguiu pregar esta passagem. ルカの福音書19章1節から10節までわずか10節ですけれども、今回この前の日曜日に説教したザーカイはまた神様が本当に素晴らしい奥義を示してくださって、さらに広くさらに深く神様の言葉を伝えることができました。 Mas agora, né, ele vê uma grande diferença, né? Nesse domingo, com 80 anos, ele pregou a palavra de Deus na mesma passagem de Zaqueu, mas o Senhor acrescentou, o Senhor derramou muito mais, o Senhor ampliou a visão nessa passagem. 神様の言葉は求めれば求めるほど神様は私たちに素晴らしい恵みとまた知識と祝福を与えてください。 E a palavra de Deus, ela é assim, quanto mais nós buscarmos ao Senhor dentro da sua palavra, mais o Senhor nos concede sua graça, sua sabedoria, né, e nos concede maiores bênçãos. よくやった、良い忠実なしもべよとこの2タラントの人と5タラントの人は言われました。 E aí o Senhor, né, disse para aquele que ele tinha entregue 5 talentos e 2 talentos, bom servo, né, e fiel. でもここに1タラントの人が出てくる。 Mas aqui aparece uma pessoa que recebeu um talento. その人は主人に対する考え方が違ってます。 Agora, este que recebeu um talento, ele não conhecia direito o seu Senhor, o que ele pensava a respeito do seu Senhor estava enganado. 本当に主人のことがわからないので自分で勝手に主人とはこういうものだというふうに考えてしまい。 É porque como ele não conhecia verdadeiramente esse Senhor, ele começou a imaginar quem seria este Senhor e ele então interpretou da sua maneira. 私たちも初めは同じです。 Nós também somos iguais, no início somos 私たち assim. も神様のことについて、イエス様について、聖霊について、私たちはいろいろと聞いたり見たりしているけれども、自分の考えでいろいろと考えてしまい。 Porque enquanto a gente só está ouvindo, a gente ouve, né, uns falarem, né, do Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, e a gente acaba colocando o nosso pensamento. ですから自分の考えだけですから、使える人、あるいは主の証人となるということまで考えがつかない。 Por isso, como a gente começa a conhecer o Senhor somente de ouvir falar, a gente não percebe que a gente realmente precisa ser testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. どうか私たちがこの神様についてよく知ることが必要です。 Por isso, nós precisamos conhecer muito bem este Deus a quem servimos. 良い忠実なしもべは主人とはどういうお方であるかをよく知ることから始まります。 Então, o servo bom e fiel começa sempre conhecendo muito bem a quem está servindo. 神様の愛がどんなに大きいかを聖書から教えてもらいましょう。 Então, vamos aprender da Bíblia o quão grande é o amor deste Deus. 聖霊の臨在が私たちの生活のどの部分にも働いているということ、臨在しているということも私たちは経験しましょう。 E também que cada um de nós possamos realmente experimentar
quão grandes obras o Senhor faz na nossa vida, o quanto Ele está trabalhando para que nós recebamos a graça, né? O quanto Ele está operando. そしてここにいる私たち一人一人が本当に主人の神様が与えてくださるこの賜物の良い管理人になって忠実なしもべになってほしいです。 E também aprendermos bastante da palavra de Deus para realmente sermos servos, para realmente aprendermos a sermos bons despenseiros, para sermos fiéis em todo momento. 特に卒業するこの学生さんたちにお話をいたします。 E agora eu vou me dirigir aos alunos 私は formandos. 勉強した。 Eu já aprendi, こ né? んだ Estudei. けよく分かった。 Agora eu já sei muita coisa. あなたたちに教えてあげよう。 Então agora vou ensinar todos os outros. 考えないでください。 E não pensem dessa maneira, por favor. あなた方のこれからすることは学んだことを実行することです。 Então agora que vocês estão se formando, primeira coisa que vocês devem fazer é aplicar tudo que aprenderam. 口で教える前に背中でイエス様の恵みとイエス様の祝福を生活の中で多くの人々に背中で表していただきたい。 Porque antes de falar para qualquer pessoa, em primeiro lugar, precisa realmente estar carregando este Senhor sobre as suas costas, né? Com todo o amor que o Senhor tem. 忠実な管理人となるために E その tudo 前に isso 必要なことは謙遜です。 para ser realmente fiel ao Senhor. どうぞ神様の前にへり下って神様から恵みと祝福を受けてください。 E em primeiro lugar, para ser realmente servo bom e fiel, há necessidade, em primeiro lugar, da humildade. そのあふれる恵みであなた自身の生活の中にイエス様が満ちあふれてください。 E também para que realmente experimenteis, primeiramente, o que o Espírito Santo, né, vai estar fluindo na tua vida, né, conforme o que o Senhor concede na tua vida. 多くの信者があるいは多くの人々があなたの背中を見ながらイエス様の姿を見出すことでしょう。 Porque aí quando você assim fizer, as pessoas que estão atrás de você vão ver o Senhor Jesus, aleluia, que vocês estão seguindo o Senhor Jesus. そのことを心から期待してお祈りします。 E de todo o coração, quero estar orando nesse sentido. 愛する主よ、どうぞこの卒業する17人の兄弟姉妹が本当に今まで学んだことを実行していくものとさせてください。すぐに実行し、神様のお言葉ですからと自分の考えではなくて神様のお言葉に従っていくものとさせてください。そして口で何かを支配し語る前に自らがクリスチャンとしての生活をし、その背中で多くの人々にお明かしするものとさせてください。忠実な謙遜なクリスチャンとしてください。イエス様がこの卒業式にあたってお一人お一人に語る神の御言葉を受け取り、本当に神様からタラントを受け取った忠実なしもべとして歩むことができるように、一人一人の生活と家庭を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 Aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos. Palavra maravilhosa aos nossos corações. Todos nós recebemos talentos e devemos usar os talentos, conhecendo bem o nosso Senhor e usando a sua palavra. Queridos irmãos, nós vamos estar agora ouvindo o voto solene pelos alunos que estão formando a 7ª turma. Eles vão ficar de pé. E logo após nós pediríamos aos alunos da ETES que estão cursando também o curso da ETES para se prepararem, que após o voto vocês vão estar louvando ao Senhor. Bom, então todos os irmãos estamos dando esse aviso. Então, nós queremos convidar o aluno Edilson Okuyama Tavares Júnior, que vai fazer aí o voto solene juntamente com toda a turma. Convido a turma, fica de pé, em nome de Jesus.
exercício de meu trabalho como servo de Deus, ser fiel aos propósitos sublimes da fé cristã, certo de que Deus me auxiliará a alcançar esse objetivo. Prometo trabalhar pela preservação da sã doutrina, buscar a integração dos homens, comunicando-lhe a mensagem transformadora do Calvário, despertando sentimento do dever para com Deus, pátria e família. Deus abençoe. Nós queremos, os alunos tomem vosso assento. Queremos ouvir os nossos alunos da ETES que estão cursando o curso, vão estar louvando a Deus também.